Pois é, vários assuntos importantes nessa edição de Os Pingos nos Is, como, por exemplo, senadores da oposição pediram ao ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, que inicie a inspeção carcerária no Brasil anunciada para agosto, com uma visita aos presídios de Brasília, onde estão os mais de 200 presos pelos atos do dia 8 de janeiro. Pelo Twitter, Damares Alves disse que o ministro, eu vou abrir aspas, vai encontrar centenas de pessoas presas ilegalmente, de forma arbitrária e em clara violação dos direitos humanos, que ele diz defender, eu fecho aspas. O senador Eduardo Girão também vai pedir a Silvio Almeida que considere os detentos do dia 8 de janeiro em sua caravana, abre aspas. Espero que o ministro não tenha visão seletiva sobre as desumanidades em presídios, abandonando os cidadãos brasileiros na Papuda e na Colmeia, eu fecho aspas. Mas essa iniciativa do ministro de realizar visitas a presídios não foi muito bem vista por uma ala do governo federal. Membros do executivo fizeram chegar ao Planalto que o projeto poderá gerar ruídos na relação do Planalto com governadores, por se tratar de um tema sensível. Eu vou começar esse giro de análises com o Fernando Capês, que inclusive já fez parte da esfera estadual, presidiu uma casa legislativa. Como vê essa intenção do ministro dos Direitos Humanos e esse pedido de senadores que ele privilegie e também visite esses presídios em Brasília, onde estão os detidos pelos atos do dia 8 de janeiro? Situação extremamente desconfortável e indigesta, né? O Silvio Almeida tem sim tradição na defesa dos direitos humanos, ele tem um trabalho muito importante na questão racial. Eu conheço, inclusive, da Faculdade Zumbi dos Palmares, o reitor José Vicente, onde eu sou professor e já nos encontramos por diversas vezes lá. É uma pessoa que tem preparo, tem condição e tem ideal, presidente do Instituto Gama Filho, inclusive. Agora a questão é a seguinte, ele tem, sim, como ministro dos Direitos Humanos, ele tem o dever de visitar essas pessoas que lá se encontram e verificar as condições em que elas estão sendo tratadas. Ele tem, inclusive, a obrigação de verificar, sem interferir na questão do judiciário, mas como estão sendo conduzidas as investigações, se está sendo garantido o direito de defesa e o contraditório, se as denúncias elas são coletivas, sem individualização de responsabilidade, se, por exemplo, foram apontadas, encontrados armamentos explosivos junto às pessoas que estavam ali no dia 8 de janeiro ou não, quais eram as pessoas que estavam armadas. Ele precisa, sem dúvida, buscar esse tipo de informação, porque ele é o ministro dos Direitos Humanos de todos os brasileiros. Claro que isso vai gerar um certo desconforto interno, sobretudo porque os atos de 8 de janeiro foram atos de protesto contra esse governo ao qual ele integra. É uma situação, mas ele deveria, nesse momento, no meu modo de ver, colocar a sua história, a sua trajetória, o seu compromisso com a luta dos direitos humanos, acima até mesmo desse tipo de desconforto que poderá resultar em razão disso. Então, eu não sei se ele o fará, mas eu acredito que ele deveria fazê-lo e sim verificar. Inclusive, seria um momento para o presidente da República, no momento em que o país precisa de pacificação, precisa de união, precisa de segurança e previsibilidade jurídica para atrair investimentos, gerar emprego e atender a população, porque, sem dúvida alguma, quando um candidato é eleito, o primeiro ponto que está na lista do eleitor, a par de todas essas questões ideológicas, é a economia. Ele quer saber como é que vai ficar a vida dele, ou seja, se vai melhorar ou não vai melhorar. E sem crescimento da economia, sem geração de emprego, não cresce. E isso passa por uma estabilidade institucional, por maior previsibilidade e segurança jurídica e que a democracia reaja com instrumentos democráticos e não instrumentos antidemocráticos, para a gente sair da narrativa e ficar na efetivação do Estado Democrático de Direito. Pois é, a inspeção carcerária no Brasil em destaque aqui nos Pingos nos Is. Zé, como você vê essa intenção do ministro dos Direitos Humanos? Claro que, especialmente no que tange a prisão provisória desses detidos pelos atos do dia 8 de janeiro, trata-se de uma questão em aberto ainda, né? Que precisa naturalmente de atenção das autoridades, inclusive do Ministério dos Direitos Humanos, né? É uma prisão provisória com uma cara bem perfeita de prisão permanente, né? Eu nunca vi nada parecido.
O que me chama a atenção é que o sistema prisional brasileiro sempre foi horroroso. Não me esqueço de uma frase do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que disse com todas as letras, ministro da Justiça, que preferia morrer a ficar preso no Brasil. E ele não deixa de ter razão, não. O sistema prisional brasileiro é muito complexo, muito difícil, até porque até então só se prendia pobres, pretos e pessoas que não tinham defesa. E o sistema de direitos humanos fazia uma participação muito ali próxima exatamente por conta disso, com esse argumento. Mas com o passar do tempo, a gente viu a massa carcerária brasileira está mudando. Está mudando. Não é tão grande como falam aí. Estamos aí perto de 1 milhão, mas não atingimos ainda 1 milhão, mais de 800 mil presos. Mas o que acontece é que esse grupo aí é diferente. É diferente porque são pessoas que estavam fazendo manifestações pacíficas em porta de instituições militares e, de repente, algo aconteceu, um grupo chegou e dominou e fez o que fez. São práticas indefensáveis. Invadir o Congresso Nacional, o prédio do Congresso, o Supremo Tribunal Federal, quebrar tudo, quebrar o Palácio do Planalto, isto é indefensável. Não vi até hoje ninguém que defende. O debate é sobre quem são essas pessoas e elas é que devem ser punidas. Só que as pessoas presas, mais de 1.000, estão ali pais de família, estão pessoas de bem, estão pessoas que não sabem o que aconteceu com filho, com família, e pessoas que precisam sim de uma assistência jurídica especial, porque são especiais. São pessoas que nunca programaram a sua vida por passar por um sistema carcerário. Eles nem sabiam que estavam sendo presas. Entraram no ônibus, achavam que iam para algum lugar, foram para um ginásio, passaram por uma triagem, reclamaram de que estava sem Wi-Fi, não sei o que, disseram, não, vocês estão presos. Ali é que eles descobriram, né? E eu pude acompanhar a visita de senadores e deputados, e os deputados voltam arrasados de lá de dentro. Pessoas que perderam até a noção da realidade. A prisão maltrata e a carne, ela trai quando é maltratada. Agora, o espírito enlouquece quando passa por injustiça. E os relatos que eu tenho de senadores e deputados que vão visitar, alguns senadores e deputados vão sempre fazer visitas, né? Houve um movimento, inclusive, para impedir, dizendo que só advogados é que podem visitar os seus clientes. Um grande movimento nacional foi criado, eles têm defesas gratuitas de pessoas que se colocam à disposição em todos os estados, em vários estados, vejo profissionais do direito fazendo o acompanhamento. E é preciso dizer quem é o responsável por esta mudança de rota e que acabou nestas depredações detestáveis e que a gente lamenta e que todo mundo lamenta. E repito, nunca vi ninguém defendendo. Mas é preciso exatamente definir o que cada pessoa fez e que as pessoas respondam por isso e não sejam presas sem saber exatamente quem são e o que fizeram. E este é o papel de um ministro, eu diria até que poderia ser uma secretaria de direitos humanos, mas colocou-se no governo Lula a chancela de ministro, não mudou muito, mas tem a chancela de ministro, dá mais poder, dá mais importância e mais responsabilidade. Então eu acho que seria de muita inteligência dele visitar, ouvir essas pessoas, que muita gente diz terroristas, pessoas terríveis, vá lá, entenda, converse com essas pessoas para ver se muda a ideia do governo sobre o que aconteceu e quem são essas pessoas que estão presas. Pois é, Cristiano Beraldo, o fato de tantas pessoas, sobretudo parlamentares, questionarem a legalidade dessas prisões que foram feitas após os atos do dia 8 de janeiro, pode tornar essa inspeção do ministro uma pedra no sapato do governo e dele próprio? Neto, a pedra do sapato existe, mas é por outro motivo. Porque essa análise que o Zé Maria fez está correta,
Mas a gente precisa lembrar o seguinte, houve um episódio e aí o julgamento foi feito de antemão. Olha, tentaram dar um golpe, esses aqui são golpistas, põe na cadeia. Agora vamos construir um caso de golpe para essas pessoas. Agora, a gente precisa lembrar o seguinte, um golpe foi tentado, segundo a versão colocada ali. Mas como é que você prende os soldados, mas não prende quem estava armado? Que golpe sem arma? Cadê o líder do golpe? Cadê as pessoas que financiaram o golpe? Essas pessoas é que precisam ser identificadas para que a história tenha sentido, porque você entrar, ocupar os prédios dos 3 poderes, depredar tudo de forma absurda e horrorosa como essas pessoas fizeram. Mas e o golpe? Quer dizer, como é que você substitui o poder dessa forma? Eu vou lá quebrar um relógio e aí não tem mais Supremo, não tem mais Presidência da República, o Congresso está fechado? Como é que a gente vai impedir que o poder constituído entre aqui? Como é que nós vamos nos proteger? Porque as Forças Armadas, uma parcela dela vai reagir, Polícia Federal vai reagir. Então, assim, nenhum elemento concreto de golpe, você podia ter, olha, essas pessoas não gostam do governo que tomou posse, não querem. Perdemos o contato com o Cristiano Beraldo, agora sim, acho que retomou. Beraldo, você congelou por 2 segundos, mas agora você pode retomar seu raciocínio. Claro. Então, assim, está faltando os elementos primordiais para constituir um golpe, estão ausentes nesse processo. E aí você pega essas pessoas que cometeram crime, mas precisam ser denunciadas, processadas, precisam ter direito à defesa e aí condenadas, para que elas paguem o preço, não só com pena, mas elas causaram prejuízo a mim e a vocês. Quando o Supremo diz lá, olha, vai custar 20 milhões aqui o prejuízo que tivemos com a depredação, o Palácio do Planalto, não sei quantos milhões aqui, tem que recuperar o relógio, a mesa, o quadro, não sei o quê, nós é que estamos pagando. E o que mudou a nossa vida? Aquelas pessoas bárbaras entrarem nos prédios dos 3 poderes para quebrar tudo. Não mudou nada. Só piorou a situação da direita, porque aí deu base a esse discurso, a direita é golpista, a direita é fascista e blá, 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 porque é um grande blá, blá, blá. Só que nós estamos há 7 meses presos nesse blá, 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 porque a esquerda está deitando e rolando. Então essas pessoas precisam pagar pelo que elas fizeram. Só que a teoria do golpe não para de pé, porque quem que assumiu o poder? Todas dessas pessoas que estão presas, qual delas estava dando as ordens? Você vai por ali, ocupa aqui, você pega ali os guardas, vamos pegar os guardas, vamos colocar eles presos em algum lugar, vamos tomar conta do... Não teve isso. Então, assim, sem esses elementos não há golpe. O que aconteceu na Venezuela quando o Hugo Chávez tentou dar pela primeira vez o golpe de Estado? Foi preso. Ora, perdeu, foi preso ele, mas ele queria ser o presidente, tanto é que depois conseguiu. Mas nesse caso aqui, não foi isso que aconteceu. Você pode... Olha, tem muita gente que fez muita coisa errada, tem muita gente que divulgou ideias erradas, ideias que vão contra o ordenamento jurídico. Essas pessoas precisam ser investigadas. Se descobrirem, ficar constatado que realmente tiveram uma atuação contra a lei, precisam ser processados, pagar por isso. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é aquele episódio do 8 de janeiro. Outra coisa é um grupo de vândalos entrarem nos prédios sem qualquer resistência, pessoas desarmadas entram sem qualquer resistência, provocam ali uma baderna aos olhos do ministro do GSI e recebem um tapinha nas costas, uma garrafinha d'água gelada. Então, assim, não dá para a gente imaginar que essa história vai parar de pé. Mas para o governo, para a parte das pessoas envolvidas, o que importa é a narrativa. É poder dizer, perdeu, mané. É poder dizer, derrotamos.
é isso. Então, realmente, não há nada de democrático, não há nada de lógico nisso que está acontecendo em relação a essas pessoas do 8 de janeiro. Então, reafirmo aqui, não defendo quem destrói patrimônio público, não defendo maluco, mas cada coisa no seu lugar. Não podemos simplesmente assistir a essa forçação de barra que está acontecendo por parte de instituições importantíssimas da democracia brasileira. Depois desse comentário eloquente do Cristiano Beraldo, muito elogiado, Beraldo, aqui no nosso chat, doutora Elaine Keller, queremos ouvi-la também. Eu queria elogiar a fala do Zé Maria, que iniciou lembrando aí a fala do ministro de que ele preferia morrer do que estar no sistema prisional brasileiro. E é fato, né? A gente sabe que o sistema carcerário brasileiro, ele vive, desde que foi criado, uma crise de superlotação, um sistema sem nenhum saneamento básico, de epidemias, de total insalubridade e qualquer possibilidade de recondução desses indivíduos à vida social. Não há ali nenhum trabalho nesse sentido, e o doutor Capês aí pode dizer melhor do que nós todos. E, claro, é papel do ministro dos Direitos Humanos visitar, portanto, as cadeias, as prisões, o sistema prisional brasileiro. É função deles. Se não for isso a função dele, qual será? Ele é ministro dos Direitos Humanos. Então, corretíssimo esse trabalho dele de visitar aí, e entender a situação prisional no Brasil. Mas a nossa Constituição é muito clara, o direito, todos são iguais perante a lei. Portanto, o direito das pessoas do dia 8 de janeiro não se sobrepõe aos demais encarcerados. Se as pessoas estão encarceradas, elas terão que ter o mesmo cuidado e a mesma atenção do ministro, de qualquer autoridade, que tem as pessoas do dia 8 de janeiro. Né? Bem pontuou o Zé Maria, dizendo que o perfil mudou. Na verdade, o que mudou foi o perfil das pessoas que estão presas do dia 8 de janeiro. São pessoas que não são predominantemente da cor negra, né? Não são trabalhadores, porque trabalhadores não estariam em Brasília no dia 8 de janeiro, tendo que bater cartão no dia seguinte nos seus estados. Quem estava ali é quem tinha condição de estar, né? Eram pessoas que foram bancadas por empresários, eram pessoas da sociedade que eram profissionais liberais e, portanto, poderiam estar ali. Provavelmente as pessoas mais simples, que tinham que bater cartão, pegar um ônibus na segunda-feira, não estavam ali no dia 8 fazendo aquela baderna e nem estavam acampadas nas portas dos quartéis pedindo o retorno do AI-5, né, da ditadura, que foi isso que a gente viu, essa promoção por meses na frente dos quartéis. Portanto, se o ministro irá visitar o sistema carcerário, ele tem que fazer isso com todo o sistema e não privilegiando uma camada. Para fechar, 40 segundos. Não se trata de privilégio. Acredito que não se trata de privilégio, mas de verificação do cumprimento da lei. Em primeiro lugar, há inúmeras pessoas que estão presas e até agora a gente não sabe quem fez o quê. Quem é que estava dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal quebrando um relógio histórico trazido aqui por Dom João VI? Quem eram as pessoas? Pelo menos 20 pessoas. Nome completo, qualificação, histórico dessas pessoas. Não se sabe. Das pessoas que se encontram presas, qual delas portava arma? Qual delas representa perigo para a sociedade? De acordo com o Código de Processo Penal, só pode aguardar preso durante o processo se a pessoa representar um perigo à ordem pública. Qual é o perigo que essas pessoas representam à ordem pública? O mesmo Código de Processo Penal diz que se houver qualquer outra medida menos restritiva do que a prisão preventiva, essa medida deve ser adotada. Por que essa medida não foi adotada até então? As denúncias todas são denúncias coletivas. Ora, é necessário individualizar a responsabilidade. Então, neste caso, pelo menos surge de maneira mais pública a existência de preocupações
com relação à inobservância da lei. Quanto tempo se levou para a realização das audiências de custódia das pessoas que estão presas? Então, essas questões sim suscitam, porque elas inclusive ganharam a fama, má fama inclusive mundial, e é necessário que o Estado dê uma resposta mais efetiva. E quando se parte por uma justiça de baseada, ou seja, denúncias coletivas, um grande número de pessoas, todo mundo preso, você acaba beneficiando aqueles que são os principais responsáveis. Quem financiou sabendo que haveria esse ato de depredação, tem que estar preso. Quem é que providenciou o transporte para o fim de provocar destruição, tem que estar preso. Quem que se encontrava dentro daquele local destruindo o patrimônio público é perigoso, tem que estar preso. Agora, será que tinham 1.200, 1.200, 3.000 pessoas que estavam ali voltadas à destruição? É preciso, eu não sei. E é necessário ter resposta. O ministro dos Direitos Humanos tem que buscar essas respostas, no meu modo de ver. Pois é, essa inspeção carcerária em debate aqui em Os Pingos nos Is. Zé, você tem um complemento, né? Eu tenho. Quero dizer o seguinte, essas pessoas estão encrencadas. Eu tenho conversado, pelo menos 2 ministros do Supremo me disseram assim, que eles serão condenados. Entrou no prédio, será condenado. E existem imagens, e muitos já foram individualizados. O Congresso Nacional funciona como um verdadeiro Big Brother. Lá tem câmeras para tudo. Tem câmera lá que lê placa de carro depois da rodoferroviária. Rodoferroviária é uma expressão daqui de Brasília, é quando existia a rodoviária e a ferroviária ao mesmo tempo. E todos foram identificados, né? O que é polêmico é dizer isso, de que quem entrou no Congresso será condenado. Todos serão condenados. Agora, haverá uma divisão. Quem só entrou e tal. O que é complexo e incompreensível é porque eles não estão respondendo em liberdade. Capês falou aí sobre perigo à sociedade. O argumento de que eles representam perigo à investigação. Seria isso. Mas a investigação já acabou, isso já foi feito. Eles teriam que ser soltos. Houve uma negociação de bastidores, eu sei, inclusive com a participação de deputados e senadores, dizendo, olha, vamos liberar aqui algumas pessoas, pais de família, e que não tem nada de concreto contra eles, assim, de crime mais grave, e houve a liberação de alguns foram para os estados, mas a grande maioria ficou mesmo presa e neste temporário eterno, né? Mas eles serão todos identificados e a má notícia é essa, serão alguns apenas pesadas, né? Pesadas. E que vão além da invasão de prédio público. Então, é uma situação muito complexa e que, assim, a gente fala isso e, mais uma vez, ninguém defende e não conheci ninguém até hoje que defendeu aquele ato grosseiro, esquisito de sair quebrando tudo. Eu nunca vi. Já vi várias invasões do Congresso Nacional, quebraram portas, quebraram não sei o quê, mas intencionalmente chegar com aquela destruição, nunca vi nada parecido. Né? Então não é isso que se defende, mas que se defende a justiça. A gente vai virar a página, mas o Capês tem 30 segundinhos para encerrar. Não, é só uma pergunta, o Zé Maria está conversando com o senador, está com informações aqui mais quentes. Qual seria o risco concreto de perturbação da prova? Eles estão presos porque eles poderiam destruir que tipo de prova, atrapalhar que tipo de depoimento, já que houve essa informação de que seria para garantia da instrução criminal, qual seria o risco efetivo e concreto? Eu não estou defendendo, estou apenas passando a informação. Eu estou perguntando se você ouviu nessa investigação. Não, eu estou só te perguntando se alguém me disse, se alguém detalhou para você. Disse, eu não concordo e a maioria ali não concorda, mas a ideia é identificar os tais financiadores. Elaine falou, mas isso é uma espécie de lenda. Lá estavam também trabalhadores que tinham que bater ponto, eles revezavam ou estavam de férias, então isso é uma lenda de que todos eram bancados por alguém. Então a ideia é de manter preso para evitar apagar ali a história, a linha de comando do financiador. Mas isso já passou, tudo isso já foi investigado. Então hoje não há concretamente nenhum argumento de mantê-los presos. Não estou falando de não julgamento, né? Soltar e continuar o julgamento na justiça.